Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a situação do Brasil no contexto global, a recuperação das grandes economias, os 100 dias do governo Biden nos Estados Unidos. Eu converso com Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais e reitor do Centro Universitário FMU. Professor Furriela, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando do Brasil no contexto global, né? Nós tivemos um posicionamento diferente do presidente Bolsonaro na cúpula do clima, a troca no comando do Itamaraty, o novo ministro falou que a China é fundamental em relação ao combate à Covid-19, né? Nós tivemos até algumas falas que o ministro Paulo Guedes não sabia que seriam veiculadas, mas como é que o senhor vê hoje a posição do Brasil? Mudou alguma coisa efetivamente? O diplomata, o atual ministro das Relações Exteriores, ele tem uma postura completamente diferente do anterior, uma postura mais pragmática, daquela formação tradicional do Itamaraty. Ele é um ótimo quadro e a gente já percebe que o discurso mudou. Há um discurso mais ligado à tradição do Brasil, que é de menos confronto, até porque tradicionalmente, para as nossas relações internacionais, nós não necessitamos de organizar ou de ter desafetos. O Brasil pode praticar o pragmatismo, ele dificilmente precisa se aliar a um lado ou outro na conjuntura internacional atual. Eu acho que ele segue essa linha, eu acredito que essa postura, pelo menos em termos de discurso, é uma mudança extremamente positiva. Com relação ao discurso do presidente Bolsonaro em relação ao clima, também houve ali uma apresentação mais propositiva, com metas audaciosas, tanto na redução de desmatamento, que é uma das principais cobranças que o Brasil recebe, como também um cumprimento de uma grande meta internacional da redução de emissão de gases de efeito estufa. O único ponto que ficou aí internacionalmente, principalmente na posição americana, foi de demonstração de uma confiança inicial no discurso brasileiro, tanto é que houve elogio nesse sentido pelo governo Biden, mas um aguardo no cumprimento dos investimentos adicionais prometidos pelo presidente do Brasil. Então, há sim uma expectativa positiva, mas, por outro lado, um aguardo que se concretizem todas as promessas apresentadas naquele discurso. O fato é que o Brasil pode ter desdobramentos negativos e tendo problemas com as duas principais economias. A China, a gente já percebe que há uma dependência, em boa medida, na questão do combate à pandemia. E os Estados Unidos é um grande parceiro comercial e poderia ter mais problemas em relação à questão climática, né? Sem dúvida, até porque um dos principais discursos do Biden é um discurso ambiental. Essa é uma das principais pautas que ele tem. Logo a gente identificou, quando ele saiu vitorioso da eleição, que o principal ponto de discordância para o Brasil seria esse assunto, o assunto, a pauta ambiental. Os outros assuntos são questões mais comerciais que eu acredito que não havia um ponto tão diferente da gestão anterior, mas em relação às questões ambientais, sim. Isso implica em redução de investimentos internacionais no Brasil e até mesmo a utilização da questão ambiental para justificar redução de importação de produtos brasileiros, o que afetaria gravemente a nossa economia. Com relação à China, o que a gente percebe especificamente é que houve um desgaste por conta de discursos. Questões práticas eu não acredito que tenham trazido grande problema, não. Mas essa mudança de rumo vai favorecer a relação e a gente não pode deixar de ter ou ter qualquer tipo de desgaste no nosso comércio com a China. Agora, em relação ao governo Biden, nesses 100 dias, ele deixou muito claro que há uma mudança de postura dos Estados Unidos em relação a vários aspectos. Tem a questão climática, ele cumpriu a promessa de acelerar a vacinação, tem tido excelentes resultados em relação a isso. Na questão da imigração, ele abandonou a construção do muro, então ele vai avançando, né? Inclusive em estímulos à economia, uma participação maior do Estado, e agora tem a questão da tributação também. Ele criou uma pauta bem importante, bem diferente da que havia anteriormente, no governo anterior, e o Biden, ele é um político muito habilidoso, ele tem cerca de 50 anos de Senado, isso tem favorecido a forma como ele vai conduzir o país. E ele é um dos que mais entende de questões internacionais, ele era um dos responsáveis, por exemplo, já como vice-presidente do Obama, pela condução da política externa daquele governo, pelo menos nas linhas gerais. E agora ele vai colocar em prática. Esses 100 primeiros dias têm sido efetivamente de grandes mudanças
grandes transformações. A questão dos Estados Unidos liderarem o processo de combate às mudanças climáticas é um processo único, inédito. Ele apresentou pautas, perspectivas que os próprios Estados Unidos estão apresentando da sua redução de emissão e se apresentam como líderes nesse processo. Então, é uma mudança em relação não somente ao governo anterior, mas a todos os anteriores. É uma pauta de governo para os Estados Unidos. A questão da vacinação também é uma grande conquista, ele antecipou todo um processo de vacinação, principalmente montando uma grande rede de distribuição de aplicação de vacinas em diversas localidades americanas. Nós temos notícia que vacinas são aplicadas em estações de metrô, em supermercados, tudo isso para facilitar o acesso das pessoas. Então, efetivamente, é uma gestão que está começando muito bem e mostrando grandes pautas. Agora, concordo com você, vem o desgaste nessa questão de mudança de tributação. Tributar os mais ricos, ou seja, lá qual mudança tributária, sempre é uma questão muito delicada nos Estados Unidos. Foi ela, por exemplo, responsável pela não reeleição do Bush pai, do ex-presidente Bush pai. O desgaste com a questão tributária foi um dos principais pontos que não levou à reeleição daquele presidente. É sempre muito delicada essa questão nos Estados Unidos. Inclusive já se fala de possíveis dificuldades que ele venha a ter com o Congresso, né? Exatamente, vai ser uma pauta difícil de ser aprovada, mas ele teve uma posição muito estratégica ao discurso da pandemia, de necessidade de recursos públicos para serem alocados e cobrirem pelo menos parte dos 4 trilhões prometidos de resgate econômico, até porque você não tem como emitir títulos públicos nesse montante sem causar distorções econômicas. Então, há uma necessidade de cobrir com aumento de impostos. Então, ele tem o discurso da pandemia e o capital político de início de gestão. Isso vai favorecer esse processo, mas ele vai ter um grande desafio para a aprovação desse item em relação ao Congresso americano, mesmo tendo se organizado bem no momento e utilização de um capital político que todo começo de governo tem, e não é diferente no caso dele. Agora, mesmo com toda a experiência na área externa, ele não evitou dificuldades aí com relação à Rússia e com relação também à China. Exatamente, ele criou um discurso já muito assertivo em relação à Rússia. A Rússia é acusada de interferir em questões internas americanas, inclusive acusada, né? Isso a gente não tem todas as comprovações, mas acusada de interferir em questões políticas internas nos Estados Unidos, internacionalmente falando, sempre há muita divergência. Então, ele marcou ponto em relação à Rússia. Em relação à China, eu acredito que ele vai manter os acordos ainda organizados por Donald Trump há 1 ano e pouco atrás, que eram bons acordos, melhoraram a posição americana. E um outro ponto que eu gostaria de lembrar aqui é que ele criou uma questão, um atrito, né, com a Turquia por conta do reconhecimento do genocídio armênio, mas é uma questão histórica das mais importantes que ele fez em ato simbólico, porque há mais de 100 anos os Estados Unidos são cobrados por reconhecer esse genocídio. Nenhum dos outros presidentes americanos, e foram muitos variados os que tiveram a coragem desse ato político. Ele teve também uma questão bem importante, muito relevante no cenário internacional. Fica colocada essa firmeza dele em relação às relações internacionais, o que vale de recado para o Brasil também. Exatamente, mas no Brasil eu achei interessante porque ele mostrou um voto de confiança. O que muitos analistas imaginavam é que ele chegaria no mesmo nível de atrito com o Brasil que ele tem com a Turquia e com a Rússia, como você mesmo mencionou. Não, com o Brasil ele fez uma sinalização. Se houver uma mudança de postura, principalmente com as questões ambientais, os Estados Unidos vão cooperar. E eu achei interessante, isso mostra também que ele é estratégico. É isso. Agora, do Brasil, de modo geral, é importante que se estenda mais as relações comerciais também. Sem dúvida, o Brasil não pode criar atritos com nenhum Estado, principalmente os mais relevantes. A gente não pode ter atritos com a China, com os Estados Unidos, e nós precisamos nos organizar para avançar nas pautas ambientais, para que a gente possa apresentar
credenciais junto com o Mercosul para finalmente firmar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Esse sim vai trazer grandes avanços e muitos investimentos e perspectivas econômicas para o Brasil. Então agora o momento de conciliação, de cumprimento de pautas internacionais, ambiental é a principal que a gente tem por agora, e evitar atritos. E me parece que o novo chanceler, o novo ministro das Relações Exteriores, está nessa linha, porque ele é daqueles quadros mais tradicionais do Itamaraty. Nós ouvimos o professor Manuel Furriela, que é professor de Relações Internacionais e também reitor do Centro Universitário FMU. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, eu que agradeço. Com vocês.